Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, né? Então, sempre lembrando da aguinha, colocar um copo de água para que a espiritualidade possa estar fluidificando e depois, durante a semana, irmos tomando essa aguinha fluidificada. Quando a gente for tomar essa água fluidificada, sempre mentalizar aquilo que a gente necessita, aquilo que no momento a gente está precisando e a intenção da qual a gente colocou a água. Então a gente toma essa aguinha, né, sempre mentalizando o que nela pedimos para ser colocado, certo? Então meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então, que você, amigo, possa meditar, né, mais uma vez e se surpreender com a mensagem que nunca envelhece. Pois a mensagem do Cristo, ela é fonte de vida, é vida em abundância. Então, que possamos juntos refletir hoje sobre essa mensagem do Cristo. Como sempre eu trago, né, uma mensagem do Evangelho de Emmanuel, que é o Evangelho segundo Mateus, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A interpretação de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente vai refletir a frase que está lá em Mateus, no capítulo 4 e o versículo 5. Aliás, é o versículo 4 também, que nos fala o seguinte: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será uma bela reflexão. A gente percebe que ele diz assim, ó, não somente de pão, né, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não somente, né? Então, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza de sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes
da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, queridos irmãos, queridos amigos, bem interessante, né? Eu até destaquei algumas, que todas são maravilhosas e claro que todas são muito importantes, mas eu destaquei algumas para a gente comentar um pouquinho. Uma delas é a seguinte: não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Então é muito comum a gente se preocupar bastante com a aparência da gente, é bastante comum a gente se preocupar com as doenças físicas, né? E isso muitas vezes a gente dá a importância maior do que deveria ser dada. Claro que é importante, porque aqui ele já diz não somente, né? De pão viverá o homem. Quando ele fala não somente, ele não está querendo dizer que não precisamos, que não devemos só de pão. Quando ele se refere aqui ao pão, ele se refere a toda a matéria. Então, é o seguinte, não só de pão. Então, significa que não somente, que não seja importante o pão, que não seja importante a matéria, mas, né, de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é também importante, ou mais importante, a palavra do Divino Mestre, que na verdade é o que nos vai abrir o caminho, o que vai nos preparar para a vida eterna, a vida pós-vida, né? A vida que nos transporta junto de Deus, junto da espiritualidade. Então aqui fala que, né, a gente se preocupa muito em anular o defeito da carne, né, que são as doenças, e às vezes até nosso corpo físico, por vaidade, a gente aí acaba se submetendo até a alguns procedimentos com risco de vida e tal, né? Mas o defeito íntimo, aquilo que a gente traz aqui dentro, né? Aquilo que faz sermos os verdadeiros cristãos, aquilo que nos enaltece, aquilo que nos enobrece, aquilo que faz com que nos aproximamos de Deus, que nos aproximemos de Cristo e que nos tornamos, né, que nos torna pessoas melhores. E a outra que eu destaquei também é não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. O Espiritismo sempre sugere que estudemos. Por que o Espiritismo sugere que estudemos? Porque a nossa fé é uma fé raciocinada. E o raciocínio da fé ele vem através do conhecimento. E o conhecimento vem através do estudo. E o estudo nos proporciona o entendimento de tudo isso. E aí a gente consegue entender o que é realmente uma fé raciocinada. Uma fé que a gente compreenda e entenda a razão, né? Que não seja apenas uma fé sem saber porquê e no que e para quê. Né? Então o Espiritismo a gente sempre fala muito e a gente aprende no Espiritismo a fé raciocinada, mas igualmente demonstração ativa, né? Que não fiquemos só no estudo, só na teoria. Aqui vem nos chamando para a prática, né? Aqui vem nos chamando para entrarmos em ação, para não ficarmos ali só no estudo. O estudo é maravilhoso, o estudo nos dá compreensão, o estudo nos faz crescer intelectualmente, mas precisamos também crescer moralmente. E isso a gente também demonstra através de ações, atitudes, né? A prática da caridade. E quando nós sofremos uma mudança interna, a gente só consegue demonstrar essa mudança através de atitudes. Então, não somente o estudo, mas que tenhamos aí uma demonstração ativa através das nossas atitudes.
certo? Depois a outra que eu também sublinhei aqui, não só teoria excelente, mas também prática santificante. Aqui uma linka com a outra, né? A teoria excelente, aí a teoria bonita, teoria maravilhosa, aquilo que sai como poesia e que soa bonito e que toca o coração dos nossos semelhantes, toca o coração de quem convive com a gente, ou até mesmo de quem está nos ouvindo agora, né? Então, essa teoria bonita, maravilhosa, poética, ela, através da palavra, ela é tocante, ela é importante e maravilhosa. Mas ela tem que ser santificante. Ela tem que ter mudanças, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter um contexto de razão, de o porquê e um fundamento, uma busca, né? E um propósito. Um propósito, por exemplo, estarmos aqui todas as terças-feiras deixando essa mensagem, essa reflexão, ela tem um objetivo, né? Além de conectar, né, a todos vocês com a casa, que nesse momento nós estamos aqui na casa em oração e a gente está tendo aqui o nosso mediúnico e aqui está o nome de vocês e também para que haja essa conexão, vocês têm que mentalizar a casa, não é só o suficiente vocês estarem com o nome aqui em nossas orações e em nossos pensamentos, mas vocês têm que estar em conexão também com Jesus Cristo através da casa, através da oração, através do pensamento, o pensamento que vai fazer essa conexão, né? Até a casa e a casa, né? Com Jesus, com a espiritualidade. Então, essa prática santificante, certo? E não apenas nós, mas igualmente os outros. Então, é bastante importante. Não apenas nós. Nós não podemos sermos egoístas ao ponto de pensarmos só em nós. O que é bom para nós, o que é interessante para nós, o que faz bem para nós. Até a nossa própria mudança, ela exige de nós uma reflexão. O que essa mudança em mim vai trazer de bom, não só para mim, mas para quem convive comigo, para quem mora comigo, para quem trabalha comigo, para quem estuda comigo, né? Para quem convive na sociedade, enfim, para que todos que fazem parte da minha vida, que essa mudança ela não seja apenas para mim, para o meu eu, mas que seja igualmente para os outros, que haja um benefício, não só próprio, não só o benefício para mim, mas que esse benefício seja também para quem convive comigo, que isso é muito importante. A mudança, claro que é muito difícil haver uma mudança que ela não beneficie quem esteja ao nosso redor. Quase que sempre ela beneficia quem está também, quem convive com a gente, quem está ao nosso redor. Mas então, que não seja apenas para nós, que eu não esteja fazendo isso por minha causa, mas que haja um pensamento de fazer isso também porque eu amo o meu irmão, porque eu quero também o melhor para ele. Então, dessa forma, essa minha mudança, ela vai refletir no ambiente que eu vivo e, consequentemente, as pessoas que vivem nesse ambiente vão usufruir dessas mudanças, dessa energia boa, dessa alegria, dessa coisa boa de estar convivendo com alguém alegre, com alguém feliz, com alguém que a mudança realmente demonstrou alguma coisa, certo? Aí eu também destaquei a última frase, que eu também achei muito interessante, que nos fala o seguinte, né? Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem um dever. Olha que interessante, gente. Então a gente tem o dever de ter o bom gosto, de estar em harmonia, de viver com dignidade, né? Isso é um dever que a gente tem, porque aí linka com a última reflexão ali da última frase.
que não é só para mim. Eu não tenho que estar bem só por minha causa. Eu tenho que me apresentar bem por conta de alguém que convive comigo, com alguém que gosta da minha companhia, né? E então, o bom gosto, a harmonia, a dignidade na vida exterior constitui um dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. É tudo importante. É importante eu me apresentar bem, é importante eu ser simpática, é importante eu criar um ambiente com energia positiva, criar um ambiente alegre, e tudo isso é muito importante. Todos esses recursos são importantes, mas sublime mesmo são os recursos interiores. É com que nos dirigimos para a eternidade. Então, tudo que eu for de bom aqui, tudo que eu apresentei de bacana aqui, tudo que eu transformei de alegre, ou até mesmo de opiniões, ou até a colaboração que a gente teve, alguma recuperação de algum irmão equivocado, mesmo encarnado ou desencarnado, tudo isso é muitíssimo importante. A apresentação física minha, a saúde física minha, que vai ficar na memória, que vai ficar na lembrança, tudo isso é bastante importante. Mas mais importante é o que eu vou levar comigo, né? É o que eu vou levar para a eternidade. A mudança que eu fiz no meu interior e que agora eu levo para a eternidade. É o que eu tenho na minha bagagem, é que eu levo na minha mala para chegar lá no mundo espiritual, diante dos espíritos superiores e do próprio Jesus Cristo, podia abrir essa minha bagagem e tirar ali de dentro as coisas boas, as coisas maravilhosas que eu fiz. Eu posso abrir a minha bagagem, eu posso abrir com alegria, com satisfação e sem constrangimento, porque aqui dentro tem alguma coisa muito boa que eu trouxe, tem alguma coisa muito maravilhosa que eu transformei dentro de mim e que agora eu trouxe para o mundo espiritual. E que lá no mundo espiritual, com essas mudanças que eu fiz enquanto eu estava a caminho, quando eu estava nesse plano terreno, eu também vou poder, né, com o que eu levei de bom, com o que eu levei de transformação, com o que eu levei de valores, também estar ainda podendo ajudar, podendo cooperar no mundo espiritual. Então, gente, né, fica esta reflexão para que a gente possa estar nesta semana refletindo sobre que não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, das coisas maravilhosas que Ele nos disse, nos deixou, e ao longo desses 2000 anos vem espíritos de luz nos transmitindo. De tempos em tempo, novos espíritos vêm trazendo novamente essas palavras que jamais passarão, né? Então fica essa reflexão e que agora vocês continuem aí mais um pouquinho em oração. Lembre-se de se conectar aí com a casa, lembrando que nós estaremos aqui em oração, mas que vocês também precisam fazer essa conexão, se ligar, né? Dirigir o pensamento aqui para casa e todos juntos elevar esse pensamento até o Cristo. Que essa aguinha aí, né, tenha sido fluidificada exatamente com aquilo que você precisa nesse momento. E que ao longo da semana você possa estar tomando essa água, ela te servindo como pão e alimento para o teu corpo físico e também para a tua alma. Um grande abraço, uma boa semana a todos e uma boa noite.